Crescendo. Oferecimento. Fripai Alimentos. Qualidade na sua mesa com inspeção do Ministério da Agricultura. Boa tarde, tudo pronto para um fim de semana de decisões no futebol e muita expectativa? E como no Brasil, festa combina com churrasco, nós vamos contar as origens dele e dar dicas de acompanhamentos saudáveis, além de mostrar como não errar a mão na carne. Eu sou Michele Pacheco e o Conhecendo já está no ar. O cuidado com a sua saúde começa na seleção dos animais. Nossa produção é feita com respeito ao meio ambiente e alta tecnologia. O controle de qualidade é rigoroso e tem inspeção do Ministério da Agricultura. O transporte climatizado garante a confiança e a qualidade na sua mesa. Fripai Alimentos. Quem gosta de churrasco deve estar com água na boca vendo essas imagens. Há um ano, o Gabriel não se arriscava como churrasqueiro, mas isso mudou. Agora basta a família se reunir para ele preparar a carne. Corta daqui, ajeita dali e mostra que leva jeito para a função. Gabriel, por que você começou a fazer churrasco? Por que você acha que o churrasco é legal? Uma coisa muito gostosa de fazer e vai gosto pra coisa, né? Muito gosto. Quando que o churrasco vai bem? Quando tem um refrigerante pra mim que não bebo, né? Só refrigerante, então beleza. Um refrigerante. Gabriel, e como que é o seu churrasco? Qual a sua receita? Meu churrasco é baseado na sal grosso, porque não pode usar tempero, né? Que o gosto fica completamente diferente. Então, o sal grosso é muito mais saboroso, né? E você usa grelha, você corta os bifes e põe na grelha? Tudo na grelha. Fica bem melhor. E qual a sensação que você tem quando a carne está assim, ó, prontinha e o pessoal se deliciando? É muito gostoso. Inclusive pra gente saborear também, né? Muito bom. Que ocasião que você acha que combina com o churrasco? Michele, acho que não tem ocasião não. Qualquer hora é hora. Entendeu? Mas no fim de semana é bem melhor, né? Sem dúvida. Por que você resolveu aprender a fazer churrasco? Ficava olhando um amigo fazer e aquele negócio todo, então eu gostei. Gostei da matéria, hoje eu gosto de fazer também. E antes disso, dependia de alguém fazer para você? Fazer, sem dúvida, não sabia nada. Ficava só de longe, só comer, só para comer. Torcendo para ter um final de semana com churrasco? Só para comer. Agora, hoje não. Hoje esse amigo já me ensinou já, então agora já... Já é craque no churrasco? Já estou aprendendo bem mesmo. Cada vez que coloca a carne na grelha, Gabriel nem percebe, mas está repetindo um hábito que começou na pré-história. O homem paleolítico vivia da caça, da pesca e dos alimentos que encontrava na natureza. Ele ainda não cultivava o que comia. Ao descobrir e dominar o fogo, nossos antepassados primitivos perceberam que assando a carne, ela ficava mais saborosa e a digestão era mais fácil. Já se passaram cerca de 1 milhão de anos e essa prática é mantida em todas as culturas. No Brasil, os registros históricos relatam que os primeiros churrascos foram feitos nos 7 povos das Missões, comunidades fundadas pelos jesuítas no Rio Grande do Sul. Na época, eles usavam o chamado fogo de chão. Abriam buracos, acendiam as fogueiras e assavam a carne do gado, que se espalhava pelos pampas e era caçado para a retirada de couro e de sebo nas vacarias. Aos poucos, cada civilização aprimorou as técnicas. O consumo de carne no Brasil é estimado em quase 38 quilos por pessoa ao ano. Mas será que o consumidor toma algum cuidado antes de levar para casa esse alimento tão rico em proteínas? Tem que reparar bem, né? Se não está estragada. E olhar se ela está fresquinha, assim, se não está escura, né? Aspecto e refrigeração, se o açougue tem refrigeração e como é que está a condição da carne.
Depois do intervalo, vamos falar do papel da carne na alimentação e dar dicas de acompanhamentos saudáveis. Como a gente mostrou no bloco anterior, o homem se alimenta de carne desde os períodos mais remotos da história dele. Ao longo da evolução, a quantidade e o tipo de ingestão foi mudando, mas a carne ainda está presente na maioria das dietas. E para esclarecer algumas dúvidas, a gente vai conversar com a Camila, que é endocrinologista. Camila, o que tem na carne? Quais os nutrientes dela? A carne, ela tem, assim, a grande importância dela é que ela é rica em aminoácidos, e os aminoácidos, eles são nutrientes importantes para o nosso dia a dia. Então, quando a gente pensa em nutrientes, né, para uma dieta equilibrada, a gente está pensando em carboidratos, em gordura e proteína. Então, a carne ela é uma fonte importante de proteína, que são os aminoácidos. Então, uma cadeia de vários aminoácidos vai formar uma proteína, né? E ela é rica também em ferro, em vitaminas, principalmente do complexo B. Então, aquele paciente que tem anemia, principalmente, vale a pena ter uma atenção especial com a carne. E eu acho que são os principais nutrientes que a gente pode comentar, é isso. A carne está presente na maioria das dietas. Tem diferença entre elas? Tem sim. Quando a gente pensa numa dieta equilibrada, a gente sabe que 60% do que compõe essa dieta é composta, então, por carboidratos. Em torno de 15% a 25% de proteínas. E o restante são as gorduras, porque a gente não tem como se livrar delas, né, em absoluto. Na moda, agora o que tem se falado muito é em dieta hiperproteica, mas na verdade essa dieta ela já existe há muitos anos, há quase 100 anos a gente tem já relatos da dieta hiperproteica. Inicialmente essa dieta ela não foi desenhada para o emagrecimento, ela foi desenhada com uma outra finalidade para tratamento, né, de enxaqueca, por exemplo. Então assim, ela foi desenhada com outra finalidade, né, essa dieta com uma carga maior aí de proteínas, né? E aí começaram a perceber que o paciente comia mais proteína, ele emagrecia mais. Então, assim, vieram vários autores falando sobre dieta hiperproteica. E hoje a gente tem, a mais recente que fala disso é do Dr. Pierre Ducan, né? E ele vende a ideia de que uma dieta rica em proteína vai promover esse emagrecimento mais rapidamente. Mas o que eu acho que vale a pena frisar é que o paciente tem que ter cuidado com o efeito rebote dessa dieta. Então, nos primeiros dias, realmente, quando o paciente restringe carboidrato, restringe gordura e fica ali focado, então, numa alimentação rica em proteína, ele perde peso. Mas ele não consegue manter essa dieta a longo prazo. Então, por alguns dias, dá para fazer esse tipo de dieta. Mas pensar que essa dieta vai ser incorporada no dia a dia, realmente isso não vai acontecer. A orientação médica, ela é essencial. Com certeza, mesmo porque esse paciente, para fazer uma dieta hiperproteica, inicialmente ele vai ter que ser avaliado, pensando em alguns exames laboratoriais. Como, por exemplo, o ácido úrico, a creatinina, para a gente ter uma noção de função renal, porque o paciente que tem doença renal, né, ele não pode utilizar uma quantidade maior de proteína do que a maioria da população. Então, assim, tem alguns cuidados para se iniciar uma dieta hiperproteica, sim. Com relação ao churrasco, a paixão do brasileiro, ele faz parte de festas, de eventos. O que dá para a gente fazer para tornar esse churrasco mais saudável? Já que dizer que usar carne magra, as pessoas em geral não vão querer fazer isso. Elas querem aquela carne típica de churrasco. O acompanhamento é uma saída? Eu acho que sim. Eu acho que o acompanhamento ele é fundamental quando o paciente ele quer ter um cuidado a mais, não usar, por exemplo, uma carne, usar tanta quantidade de carne numa refeição, né? Então, se você prepara uma boa salada antes, e como a gente já estava falando sobre o ferro, né, que está presente na carne, ele também está presente nos verdes, né? Então, quando a gente pensa em alface, espinafre, agrião, eles são ricos, então, em ferro também. A couve, né? Então, a gente tem que lembrar que esse acompanhamento ele pode ser muito interessante, porque se o paciente ele monta um prato antes, uma salada bem bacana, antes de começar a comer a carne, então ele já vai com uma sensação de saciedade já para esse segundo prato, que seria a carne do churrasco.
Outra ideia legal, acho que são os legumes, né? Eu acho que os legumes você pode utilizar tanto para compor salada, quanto um legume grelhado na chapa. Aquelas chapas que são usadas para fazer churrasco em casa, por exemplo, elas já tem até uma areazinha separada, onde você pode colocar legumes ali. Então, eu acho que a berinjela é uma boa opção. A cebola, ela pode ser utilizada também grelhada, ela fica gostosa. A abobrinha, a cenoura. Então, eu acho que a gente pode lembrar disso. E como acompanhamento, a própria batata assada, né, uma fonte de carboidrato, a batata assada ela pode ser utilizada também. Eu acho que é uma outra opção. Frutas junto com o churrasco e na sobremesa também ajudam a ter uma alimentação mais saudável? Eu acho que o churrasco vai ficando com uma outra cara, né? Se você oferece, você coloca uma boa salada, legumes grelhados, vai ter a carne também e as frutas que podem tanto acompanhar o prato quanto serem utilizadas como sobremesa. Eu acho que você consegue dar uma carinha mais saudável para esse churrasco. Lembrando também de tirar o excesso de sal dessa carne, porque o sal, ele retém muito líquido, né? A propriedade o sal, quando a gente ingere, ele altera toda uma situação no nosso organismo e aí a gente começa a tomar mais água. Então, por isso que às vezes, agora pensando no emagrecimento, aquele paciente que tenta perder peso durante toda a semana, faz uma dieta equilibradinha a semana toda, chega no final de semana, sai da dieta e se sai com uma carne mais salgada, ele, além de ganhar peso, vai reter líquido e aí, de repente, se ele estava com determinado peso numa sexta-feira, ele pode aumentar 2, 3 quilos no final de semana, se for pesar na segunda-feira outra vez. Você falou da ingestão de água. O que beber junto com o churrasco também faz diferença? Eu acho que cada um acaba preferindo um tipo de bebida para acompanhar, né? Eu acho que assim, se a gente tem um foco em uma alimentação saudável, a gente pode pensar no suco de fruta, por exemplo. Mas se o propósito é a redução de peso, o suco de fruta que dá para ser utilizado de baixa caloria seria o suco de limão, seria o suco de maracujá e lembrar de usar sempre com adoçante. Crianças no churrasco, o que fazer para que as crianças se sintam mais atraídas pelo cardápio? Eu acho que assim, no dia a dia também é importante fazer isso, né? Eu acho que o churrasco sendo uma situação especial, às vezes as crianças elas também se sentem atraídas pela carne, para você não deixar, né, essa alimentação só em cima ali da carne e daqueles acompanhamentos tradicionais, eu acho que é tentar ser criativo na hora de montar o prato para essa criança. Então, acho que é usar a criatividade, usar cor, é tentar chamar a atenção desta criança para um prato mais coloridinho, mais agradável, para que eu acho que ela possa utilizar também esses, né, alimentos que são tão importantes para o cardápio de uma criança em fase de crescimento, por exemplo. Bom, você já viu que o hábito de assar a carne surgiu na pré-história com os homens mais primitivos. Aprendeu algumas dicas de acompanhamento saudáveis para o seu churrasco e a importância de conhecer bem a carne que está comprando. No próximo bloco, vamos esclarecer as dúvidas do Gabriel e de muitas outras pessoas que adoram uma carninha. Bom, você vai conhecer os cortes ideais para o churrasco. Na hora de fazer o churrasco, qual a dúvida que você costuma ter com relação ao tipo de carne que você vai usar? Porque na maioria das vezes a gente não sabe qual a carne certa para a gente utilizar, né? Então, a fraldinha eu uso, né? A picanha, a alcatra, mas tem muitas outras que a gente não sabe também, né? Se você pudesse conversar com um especialista em carnes, o que você gostaria de perguntar para ele com relação ao churrasco? Sobre o corte da carne, que a gente não entende. Que a gente não sabe. A gente corta, mas não sabe. Isso é o ideal. Né? É verdade, como que a gente corta. Né? Isso aí, essa dúvida seria uma beleza. Para responder a pergunta do Gabriel e de outros churrasqueiros de plantão, nós viemos a um dos maiores frigoríficos de Minas Gerais, que fica em Juiz de Fora. Toda essa roupa é necessária porque nós estamos entrando numa área restrita. E antes de responder a pergunta sobre qual tipo de carne ideal, a gente tem que falar sobre a origem dela, a qualidade. E a Renata, que é a veterinária aqui da Fripai, pode explicar melhor. Renata, por que é importante o trato do animal antes do abate? Então, a qualidade da carne está diretamente ligada com o bem-estar do animal.
desde o manejo do animal da fazenda até chegar aqui, a gente tem que estar observando se o animal está sendo bem conduzido, se o veículo é adequado para o animal, se quando o animal chegar aqui ele vai respeitar as normas que são exigidas pelo Ministério da Agricultura, se ele vai estar sendo bem conduzido, porque isso tudo interfere na qualidade da carne. Com relação ao selo do CIF, qual a importância dele? Então, esse selo do CIF, ele visa garantir a qualidade da carne, segundo as normas do Ministério da Agricultura, e também é uma segurança que o cliente tem, que ele está comprando um produto que ele está seguindo todas as normas que visam garantir a saúde dele. Renata, obrigada pelas informações. E se você não está entendendo porque tudo isso que ela falou vai influenciar direto no seu churrasco, quem vai explicar é o Danilo, que é o consultor técnico. Danilo, por que todo esse cuidado que a Renata já falou é importante para gente que não entende nada? Eu, como consumidor, o que isso muda no sabor da carne, por exemplo? Bom, a escolha do gado e o bem-estar animal influenciam diretamente na maciez e na suculência da carne. Tá? Isso vai te trazer um churrasco com melhor qualidade, mais sabor, mais suculência, uma carne mais agradável ao paladar. A gente observa que o selo de vocês já está explicando que é para churrasco. Essa é uma tendência? Vocês estão investindo no mercado de churrasco? Com essa época agora de Copa do Mundo, a procura aumentou? Bom, depois, com a chegada da Copa do Mundo, aumentou muito a demanda por cortes especiais para churrasco. Então, o que a Fripay fez? Investiu em pesquisa e tecnologia, onde a gente tem todas as características necessárias para você ter um bom churrasco garantido por esse selo da linha churrasco. Qual tipo de carne você sugere para o churrasco? O que é ideal para você comprar? Bom, as mais comuns hoje, usadas principalmente por o churrasqueiro de primeira viagem, são a picanha, a fraldinha e o bife de chorizo. Qual a vantagem de cada uma? Qual a diferença entre elas? Bom, todas essas carnes são mais macias e têm mais suculência e são mais fáceis de preparar no churrasco por quem não é profissional. Você não precisa ter muita técnica, quando elas vêm com esse selo, elas já estão próprias para o consumo. Faz diferença se eu vou preparar o meu churrasco no espeto ou na grelha com relação ao corte ideal da carne? Sim, faz diferença. O ideal, para quem não tem muita experiência, é você preparar na grelha com cortes mais estreitos, sempre longitudinal a fibra. Tá? E se preocupar sempre com a temperatura do fogo. Porque se o fogo estiver muito quente, você vai queimar a carne por fora e ela não vai se tornar agradável. E se ele estiver muito frio, ele vai cozinhar a carne e ela vai ficar seca e dura. A grande dica, você coloca a mão na altura da grelha e conta 5 segundos. Se em 5 segundos você não aguentar mais ficar com a mão, ela está na temperatura ideal. O nosso personagem, o Gabriel, ele gosta muito da fraldinha. Ela é uma carne um pouco mais barata do que as outras. Faz diferença, porque às vezes a pessoa quer fazer um churrasco e não quer gastar muito. É uma opção? Tem alguma outra sugestão, além desses cortes? A fraldinha hoje é a opção mais barata para quem quer ter um churrasco de qualidade. Você tem opções mais baratas, porém vai sacrificar um pouco o sabor, a maciez e a qualidade do seu churrasco. O chorizo é uma carne bem usada na Argentina. Ela chegou agora no brasileiro, já está conhecendo, está sabendo aproveitar esse tipo de corte? Olha, os profissionais do mercado de churrascaria já demandam muito o bife de chorizo. Dentro disso, a gente está apostando em divulgar esse corte para o público comum e estamos colocando o nosso produto nas gôndolas, também já com as características próprias para o churrasco. Para encerrar, qual a dica que você passa para um excelente churrasco nesse final de semana de tantas decisões? Bom, compre uma boa picanha churrasco da Fripay, acenda o seu fogo, prepare a turma e vamos aproveitar. Com essas dicas que o especialista passou, e agora, como é que fica o churrasco? Sem dúvida. Excelente. E como nós vamos saborear? Espero que tenha se deliciado com o programa de hoje e que possa aproveitar essas dicas. Qualquer sugestão ou crítica você pode passar pelo e-mail ou pelo Facebook.
O Conhecendo fica por aqui, mas volta no sábado que vem a partir de 1 da tarde. Até lá!